Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do item 55 do livro Ceifa de Luz no Burilamento Íntimo. Essa lição é bem interessante e eu vou começar contando a história de uma enfermeira do livro A Vida Escreve, de Chico Xavier. É uma enfermeira que tinha muita paciência. Ela cuidava de uma senhora bem idosa, mas uma senhora mal criada, mal educada. Ela pedia toda hora para que essa enfermeira ficasse perto dela, mas ao mesmo tempo, quando a enfermeira falava, eu posso ler um trecho da Bíblia para a senhora? A enfermeira era espírita, eu posso ler um trecho do Evangelho para a senhora simplesmente falava, Deus me livre, e cuspia nos pés dessa enfermeira. Essa enfermeira ficava quietinha, limpava lá o cuspe, ficava quietinha. Aí a idosa, doente, e por que não dizer obsediada, pedia água. Ela trazia água fresquinha do filtro e a senhora jogava na cara dela e falava, que água ruim, traz outra para mim melhor. Ela ia, buscava outra água. Ela pedia chá. Aí a enfermeira ia lá, pegava o chá direitinho, trazia para ela. Ela provava, colocava uma pontinha só na boca e jogava o chá no peito da mulher, da enfermeira. A enfermeira quietinha ia lá, enxugava o peito. Ela falava, que chá frio, chá ruim, faz outro, quero um chá quente. A mulher ia lá, esquentava mais e trazia para ela. Aí ela falava assim, a enfermeira, né, falava assim, a senhora quer tomar o seu remédio agora? Como se nada tivesse acontecido. E ela fala, eu quero sim, traz logo esse remédio aí porque eu preciso tomar. A idosa bem mal educada. Aí a enfermeira ia lá, pegava o remédio, trazia para ela, na colher, né, porque era tipo um xarope. Aí ela pegava a colher e jogava na cara da enfermeira o remédio, não tomava. Numa outra vez que ela fez isso, o que aconteceu? A colher bateu tão forte no braço da enfermeira que rasgou a pele da enfermeira e saiu muito sangue. E a enfermeira saiu correndo, foi enxugar o sangue, né, estancar, preparou outra colher de remédio para ela, sem dizer uma palavra, e trouxe. Quando ela voltou, a mulher falou assim, como viu o choque, né, do sangue, emocionalmente ela ficou abalada, porque ela tinha feito aquilo, ela não queria fazer no fundo, mas ela estava muito envolvida, obsediada e nervosa e era um pouco mal educada também. Então, quando ela vê que ela provocou a saída de sangue do braço da enfermeira que estava cuidando dela, ela recua e fala assim, olha, se você quer ler o trecho aí da Bíblia, do Evangelho, do Espiritismo que você acha que faz bem, leia, minha filha, porque para você me suportar do jeito que você me suporta, a sua religião deve ser muito boa. Aí a enfermeira lê uma página do Evangelho, abre, né, ao acaso, e não existe acaso, e a primeira frase, o primeiro item que ela lê para a senhora é a paciência. A paciência é uma dor que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário a dor, né? Deus que te marcou pela dor. Então, tudo isso refletia a própria enfermeira. Essa enfermeira se tornou uma pessoa muito famosa. Essa enfermeira foi, depois desse emprego, claro, teve outros, mas ela é conhecida como Anália Franco, que cuidou e abrigou várias crianças desamparadas. Então a gente tem um exemplo de uma pessoa que já estava burilada interiormente. Anália Franco, um espírito famoso na seara espírita, ela é conhecidíssima, dona de muitos escritos, de algumas poesias. O Divaldo Franco fala muito dela também. E a Anália Franco era uma enfermeira cuidadosa e paciente. Então, para o crescimento de Anália Franco, foi necessário passar por uma experiência dolorosa como essa experiência dessa senhora, malcriada, muito idosa, mas obsediada, que ao mesmo tempo que sabia que a Anália era boazinha,
queria, parece que, testar a Anália, para ver se ela era boazinha mesmo, ou se a religião era boa, tanto é que ela conseguiu depois conversar muito com essa senhora e fazer com que ela compreendesse as necessidades de melhoria, as necessidades de elevação. Então, ajudou a senhora idosa, aquela senhora doente, a se burilar. Mas ela já era burilada. E é isso que Emmanuel quer trazer para nós quando ele cita o Evangelho, dizendo que Deus, quando encontrar a gente, encontre assim, ou seja, se esforçando para que as intempéries da vida não nos machuquem tanto, as pessoas que nos ofendem não nos deixem ofendidas por tanto tempo, porque a gente se ofende por um período, mas depois a gente tende a esquecer, né? As coisas da vida, né? As tribulações, uma pandemia, um problema social, uma falta de dinheiro, afeta a nossa vida, só que ao mesmo tempo não pode afetar por muitos dias, por muitas semanas, afetar, que eu digo, emocionalmente, porque às vezes a gente passa por uma dificuldade de doença por muito tempo, por anos, mas emocionalmente, espiritualmente, tem que afetar menos, né? Então a gente tem que sentir, a gente sente porque somos seres humanos, mas sentimos menos. Então, às vezes um problema no trabalho, todas essas coisas que nós sabemos que nos acontecem no dia a dia, né? As dificuldades com o entendimento do que o outro quer dizer, as dificuldades com o entendimento do que nós queremos dizer, da nossa interpretação, né, com relação às coisas que nós queremos falar, o nosso modo de viver, a nossa forma de viver, muitas vezes mostrando que nós não somos tão iguais às outras pessoas, ou mostrando que nós podemos ser muito semelhantes sem opinar das mesmas opiniões, dos mesmos pensamentos. Então, tudo isso faz parte de um burilamento íntimo, né? Os vícios, os defeitos que nós temos, nós vamos diminuindo aos poucos durante essa encarnação. Não serão todos eliminados nessa encarnação, mas nós vamos aos poucos fazendo com que isso seja melhorado, né? Os vícios principalmente. Então, às vezes nós temos um vício da gula, ou um vício do cigarro, ou o vício do álcool, e esses vícios são difíceis porque eles mexem muito com a nossa questão orgânica, mas talvez sejam os mais fáceis, vamos dizer, para que a gente pare, né? Por quê? Porque remetem-se à matéria. Aqueles que são voltados ao egoísmo, ao orgulho, eles vão demorar mais tempo, porque nós ficamos muito tempo nessas faixas de orgulho e egoísmo na nossa evolução. Um vício do cigarro, por exemplo, um vício do álcool, da gula, nós podemos ter adquirido nessa encarnação. A maledicência, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha um crescimento. Toda vez que a gente pensa em melhorar, a gente já está melhorando. Então, em relação ao cigarro, por exemplo, nós temos uma história do mesmo livro, A Vida Escreve, de Chico Xavier, que é um livro maravilhoso. A Vida Conta, A Vida Escreve. São vários livros importantíssimos para a gente aprender a lidar com o nosso burilamento. Uma senhora espírita que gostava muito de fazer caridade, indo visitar as pessoas no hospital, indo visitar as pessoas no presídio. Era uma pessoa até não famosa, de nome famoso, mas famosa entre os seus, né, conhecida, porque era uma pessoa que sempre levava a palavra de Jesus àquelas pessoas enfermas, àquelas pessoas necessitadas. Certo dia ela foi a um presídio e ela começou a falar do Evangelho de Jesus para um enfermo, e depois foi numa outra cela, tinha um homem fumando, e ela começou a falar do Evangelho, falou assim: olha, eu não tenho cigarro para oferecer, eu sei que o senhor está fumando, não é uma boa prática, o senhor sabe que o cigarro faz mal para a saúde, o senhor sabe que o cigarro ele afeta o seu corpo físico, o seu pulmão, ele vai dar várias reações, o senhor pode sofrer com esse vício, seria interessante o senhor parar de fumar enquanto dá tempo ainda de recuperar sua saúde, tentar substituir por outros tipos
de atividades para que a sua ansiedade saia do nível do cigarro. Então ela começou a dar vários exemplos bacanas assim para esse presidiário. O presidiário olhou para ela e falou assim: dona, eu tenho esse vício há muitos anos, eu estou preso, é o que me distrai. Se a senhora quer falar do evangelho, pode falar, mas eu acho que é um conselho que a senhora está me dando, assim como eu vou te dar um também. A senhora veio numa prisão com esse salto alto. Eu fui sapateiro antes de ser preso, fui preso por uma questão ignorante, mas esse salto alto que a senhora está usando faz mal para a coluna, pode prejudicar o seu organismo. Melhor seria se a senhora começasse a usar um sapato mais baixo, principalmente para vir aqui fazer o trabalho que a senhora faz. A mesma maneira que a senhora pede para eu parar de fumar, então eu vou pedir para a senhora trocar esse sapato por um sapato mais baixo, né? E a mulher então olhou para o sapato e falou: puxa vida, né? Pensou com ela mesma, verdade. Então essa lição se chama o conselho trocado. Para a gente dar conselho para alguém, a gente tem que estar com a nossa conduta tem que estar perfeita. Tem que estar pelo menos perfeita em relação àquilo do conselho que a gente está dando para outra pessoa. Então o burilamento é isso, é pensar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é e tentar melhorar cada vez mais, se observando mais ainda. Graças a Deus.